Aleluia. Boa noite, mulheres abençoadas, a Igreja Batista da Promessa, amém. Nossas visitantes tão queridas também, boa noite, graça e paz. Eu quero só reforçar aqui o que a Emily falou, vocês são muito bem-vindas nesse lugar, volte mais vezes. Esse é o culto de mulheres, é um culto onde nós temos a oportunidade de podermos não só recebermos mais a parte de Deus e aprendermos mais acerca da sua palavra, mas também temos a oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre assuntos que dizem respeito ao nosso universo feminino. Eu sempre costumo dizer isso para as mulheres, né? Não percam o culto de mulheres, porque é o culto de mulheres, é nele que nós podemos aprender mais a respeito de assuntos que às vezes a gente não tem tanta oportunidade de abordar em outros cultos. Então aqui a gente pode falar um pouco mais sobre como que a mulher deve se comportar dentro do casamento, qual a função da mulher no seu lar, na sua família, como que enquanto mulheres nós devemos estar ali educando os nossos filhos, qual é o papel da mulher tanto no casamento, na família, como diante da sociedade também. E é aqui também que nós temos a oportunidade de desmascarar, podemos dizer assim, todas as mentiras de Satanás, tudo que ele fala e que não é verdade ao nosso respeito, como, por exemplo, o nosso papel enquanto mulheres de Deus, criadas pelo Senhor. Então, só quem perde é quem falta, é ou não é verdade? Então eu glorifico a Deus pela vida de vocês. Eu não sei se os meninos estão ali só para acender as luzes. Eu gosto sempre de ministrar olhando para o rosto das mulheres. Amém, mulher? Agora sim, aplauda o Senhor aí. Glória a Deus. Eu gosto de ficar olhando a reação, principalmente, né, das mulheres ouvindo a palavra, porque mulher é um ser empolgado, é ou não é verdade? Gente, mulher é um ser empolgado, é ou não é verdade? Eita, Glória, diga assim, é verdade. Gente, você é ou não é empolgada? Olha aí para sua vizinha e diga assim, vizinha, tem uma vida empolgada. Seja empolgada. E quando eu falo de ser empolgada, gente, não é ser aquela mulher barulhenta, briguenta, né? Gritadeira, espalhafatosa. Apesar de apesar de nós sermos esse ser felizes, a gente também é um pouco assim, né, gente? Fala alto, eita glória, eu sou assim, né? Dificilmente você vai me ver falando assim tão tranquilamente, até no meu dia a dia. Na minha família, que minha irmã gosta de dizer assim, eita, quando a Keliane chega, todo mundo sabe. Né? Não é segredo para ninguém, porque quando ela chega, o som da voz dela já é ouvido por todo mundo. Lá na loja, do mesmo jeito, minhas clientes já me conhecem. Quando elas chegam na porta, e aí, fulana? Já dou aquele grito. Às vezes elas até se expandam assim. Mas eu acredito que essa também é uma das características de alguém que é muito feliz, animada, empolgada. Quando eu falo empolgada, gente, é porque realmente não tem como a gente não ser assim diante dessa verdade que nós temos tão poderosa, que é ter esse Deus maravilhoso sobre nossas vidas. É ou não é verdade? Amém, mulheres? Eita, glória! Por isso que eu gosto de ministrar para a mulher, porque olha aí para a sua irmã. Dê um sorriso aí para ela, só aquele sorriso que só aquela mulher de Deus, crente de verdade, sabe dar. Vê aí. Eita, glória. Se você não é assim, mulher, seja, no nome de Jesus. Eu vou pedir para os meninos também colocar a musiquinha aí no fundo, se vocês puderem. Amém, mulheres? Gente, hoje o tema do nosso culto é um tema muito especial para mim, porque esse é um tema em que o Senhor me ensinou durante toda essa minha caminhada e jornada com o Senhor. E aí, quando Deus falou para mim sobre o tema de hoje,
eu disse, eita Deus, vai ser até difícil eu escolher quais serão essas atitudes aqui, porque são inúmeras atitudes importantíssimas que nós devemos praticar na nossa vida se nós realmente queremos ter uma vida abundante. Essa vida que o Senhor reservou para a vida de todo aquele que o segue, que o ama de verdade. Mas aí logo eu fui refletindo, fui meio que peneirando e dizendo, peraí, se é para listar aqui 5 atitudes, então deixa eu ver quais foram as que realmente marcaram a minha vida, que foi um divisor de águas, para que eu vivesse essa vida plena com o Senhor. Porque Deus tem uma vida plena para nós, amém, mulheres? Uma vida abundante, uma vida feliz, eu creio demais nessa verdade. E foi aí que o Senhor me trouxe o tema dessa mensagem. O tema da nossa mensagem hoje é 5 atitudes para vivermos uma vida abundante. Eita glória! Olha para a sua vizinha e diga, 5 atitudes para vivermos uma vida abundante. E aí, queridos, quando Deus já começou a falar no meu coração sobre essas 5 atitudes para vivermos então essa vida abundante, logo de cara, lógico, né, eu quis trazer para o universo feminino. E aí então eu comecei a me lembrar de coisas que nós mulheres praticamos e que muitas vezes não está tão assim alinhado à vontade de Deus para nós e que por isso muitas vezes nós deixamos de viver tudo aquilo que o Senhor, Deus, Ele tem reservado e preparado para nós. Quantas aqui sabem que mulher fala demais? Levanta a mão. Quantas aqui sabem o quanto que nós mulheres, quando comparadas aos homens, somos muito mais propensas a errar nas nossas palavras do que os homens? Levanta a mão se você é consciente disso. Eita glória. Pastor Cláudio Duarte diz que enquanto a mulher, ela tem que gastar aí suas 6.000 palavras por dia, o homem só precisa gastar 3.000. E se brincar, a gente toma ainda emprestado as palavras do homem, de tanto que a gente fala. E aí, quando eu lembrei da primeira atitude que nós devemos praticar na nossa vida para vivermos uma vida abundante, não tem como a gente não lembrar sobre essa característica que é muito peculiar nas nossas vidas. E aí, então, a primeira atitude que eu coloquei foi: controle a sua língua. Olha para a sua irmã e diga assim: minha irmã, se você quer ter uma vida plena, uma vida abundante, uma vida feliz, controle a sua língua. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Vamos todas abrir o que diz lá. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10, sobre a importância de nós controlarmos a nossa língua. Amém? Quantas acharam? Diga amém. Se você percebeu que tem alguém perto de você que não trouxe Bíblia, compartilhe a palavra de Deus com essa irmã, amém? Diz assim a palavra: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, repita comigo, guarde a sua língua do mal. Vamos no 1, 2, 3 já, tá bom? 1, 2, 3 já. Guarde a sua língua do mal. E os seus lábios da falsidade. Então, gente, eu amo esse versículo, porque ele começa dizendo que quem ama, ou quem quer amar a sua vida e viver dias felizes nessa terra, o que ela precisa fazer com a primeira coisa? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios de falar falsidade, ou tem outras traduções que diz enganosamente.
E aí eu lembro que quando eu olhei para esse versículo, eu disse, mas meu Deus do céu, que coisa extraordinária e ao mesmo tempo que coisa simples de ser feito. É ou não é verdade? A Bíblia está falando que se nós queremos ter essa vida abençoada, viver dias felizes nessa terra, se nós realmente amamos a nossa vida e queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós, a Bíblia diz que a gente só precisa fazer isso. Uma das coisas, né? Mas guardar a nossa língua do mal. E aí eu comecei a me lembrar e a pensar de que quantas vezes, às vezes a gente deixa de viver o melhor de Deus aqui nessa terra simplesmente por causa das palavras que saem da nossa boca. O que a Bíblia está querendo nos dizer aqui é que a nossa vida, gente, ela depende diretamente das nossas palavras, daquilo que sai dos nossos lábios, simples assim. E às vezes a gente até pode olhar e dizer assim, mas isso é tão fácil de ser praticado, é? Tem certeza? Se eu pedir para você aí no seu lugar, para você fazer uma pequena autoavaliação, não é da vida da irmã, não, daquela irmã que você sabe que é a fofoqueira do bairro, não. Eu estou falando é da sua vida. Se você fosse fazer uma autoavaliação sobre as palavras que saem da sua boca, que palavras seriam? Que tipo de palavras seriam? Se eu pedisse para você aí, por exemplo, hoje, no dia de hoje, você fazer uma avaliação aí do seu dia e começar pelas palavras que saíram e foram proferidas pelos seus lábios. E aí? Foram mais palavras boas ou foram mais palavras ruins? Ou você é daquelas que tudo que sai da sua boca é coisa ruim? Você já se deparou com alguém assim? Aquela pessoa que em tudo ela vê defeito, aquela mulher crítica. Ela olha a mulher às vezes é a coisa mais linda. Eu já vi gente assim, que às vezes ela vê a mulher é a coisa mais linda. E aí você olha e a outra diz assim, nossa, olha, a perna dela parece que é mais baixa do que a outra. Gente, não tem defeito, mas ela encontra defeito na pessoa. Você já viu aquela mulher murmuradora? Por tudo ela reclama, tudo ela tem uma coisa para falar. Eu já vi gente assim e eu disse, meu Deus do céu, é impossível conviver com uma pessoa dessa forma. Você chega para ela e diz assim, eita, olha isso aqui, que extraordinário, que maravilhoso. É extraordinário, é maravilhoso, mas olha esse defeito aqui. E aí de repente você nem estava olhando para o defeito, mas a pessoa, ela foca tanto no defeito, no erro, ela é uma pessoa tão crítica, que, meu irmão, pode ser um defeito menor que seja, mas ela está ali para apontar e para mostrar. E eu amo um outro versículo que também diz assim, que o poder da vida e da morte está na língua. E quem bem a utiliza comerá do seu fruto. E eu me lembro de um tempo atrás, ouvi de uma pastora, ela pregando sobre o poder das palavras, e ela falava isso, ela dizia, olha, o que a Bíblia está dizendo aqui é literalmente isso. A gente se alimenta das palavras que saem da nossa boca, vocês sabiam disso? A gente se alimenta através, a nossa alma, principalmente, ela se alimenta daquilo que nós falamos. E eu não sei se vocês sabem, mas a nossa alma, ela é o centro das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Então, isso significa dizer que tudo que nós falamos afeta a nossa alma, as nossas emoções. Então, tudo que sai da nossa boca afeta a nossa vida. Tudo que sai dos nossos lábios. E a gente pode sofrer através de palavras ruins, ou a gente também pode ser abençoado através de palavras boas. E aí eu me lembrei que esses dias eu estava conversando com alguém no telefone, e essa mulher, ela falando para mim que tinha realizado uma prova, e que já era a terceira vez que ela fazia essa prova, e ela não tinha conseguido passar.
E eu lembro que, meu Deus do céu, mas tu está estudando direitinho e tal. E ela disse, eu estou para me acabar de estudar e eu não consigo passar nessa prova. Aí eu, mulher, pois paciência, vai dar certo. Ela, não, minha irmã, eu já estou acreditando que eu sou burra mesmo. E aí, quando ela falou isso, eu lá no outro lado, né, ali do telefone, eu disse, não fale isso sobre você, você não é burra. Olha, você não sabe a consequência que você está trazendo para a sua vida, só pelo fato de você estar dizendo aí que você é burra. Conserte esse erro, diga que você é inteligente, você ainda não passou, porque não passou ainda, mas vai dar certo uma hora. Agora, mesmo que você não passe, jamais fale isso sobre você. Porque as nossas palavras, elas são como comandos para a nossa mente. Vocês sabiam disso? É. As palavras são como os comandos à nossa mente. E aí a nossa mente afeta as nossas emoções, os nossos sentimentos. Vai afetar quem a gente é. Afeta até a nossa identidade. É por isso que a gente precisa tomar tanto cuidado com o que a gente fala. Por mais que seja algo que você considere tão simples. Ah, mas isso aqui, eu falei da boca para fora. Não fale. Porque mesmo que seja da boca para fora, mas você vai sofrer a influência disso. O seu cérebro, as suas emoções vão ser afetadas diretamente. E aí você não vai viver essa vida abundante que o Senhor Ele tem reservado para mim e para você. E eu me lembrei de um tempo atrás em que eu participei de um evento. E eu achei muito interessante porque ela também falava sobre o poder das palavras. E ela falava que certa vez foi feito um experimento com uma planta. E aí diz que eles fizeram esse teste com essa planta, em que todos os dias alguém chegava lá e liberava palavras boas para aquela planta. E dizia, planta linda, você vai crescer, vai se tornar bem robusta, seus galhos serão verdes e maravilhosos. E diz que todos os dias a pessoa ia lá e profetizava coisas boas para aquela planta. E aí, gente, resultado, a planta cresceu linda, sabe? Com vida, robusta, os galhos verdes e tudo mais. E aí diz que foi feito também um outro experimento, onde a pessoa, um ser humano mesmo, gente, estou falando a verdade aqui, um ser humano chegava para a planta, para outra planta, e começava a falar coisas ruins. Planta feia, você não vai crescer, você nunca vai ficar verdinha, sabe aquela coisa? E aí, por incrível que pareça, dizem que a planta ela murchou e ela não conseguiu se desenvolver. E isso foi um experimento científico, de verdade. E aí eu lembro que logo eu pensei na palavra, né? E eu disse, meu Deus, como que a palavra, ela é algo realmente real? E talvez você possa ainda não estar acreditando, mas aí no seu lugar, eu queria que você se lembrasse daquele dia. Daquele dia que alguém chegou para você e liberou uma palavra ruim sobre sua vida. Daquele dia que talvez fosse sua mãe, o seu pai, o seu marido, um irmão, um primo, alguém da sua família, chegou para você e disse que você não era nada, que você não era ninguém, que você não ia dar em nada, que você era burro ou burra, que você não prestava para nada. Ou que você lembre aí de repente daquela discussão que você teve com alguém, não sei quem foi, mas aí você ouviu uma palavra negativa sobre você. E aí? Me diga, como que você ficou? Eu não sei você, mas eu já ouvi palavras que me quebraram por inteiro. Meu irmão, eu acho que com certeza foi pior do que um tapa na cara. Porque existem palavras que ferem mais do que um murro na cara. É ou não é verdade? Estou mentindo? Não. Quantas vezes a gente às vezes perde até o sono por causa de uma palavra que nos foi dita? Quantas pessoas
elas não conseguem nem se desenvolver na sua vida, realizações e projetos, porque enquanto ele era lá, talvez um garotinho, uma garotinha, ela ouviu uma palavra, principalmente de pessoas que ela tanto amava, e ela ouviu uma palavra que a depreciou, que a colocou para baixo, que a fez acreditar de que realmente ela era aquilo que a pessoa estava falando, e de repente aquilo se desenvolveu e criou um trauma nessa pessoa. Um trauma que, se ela não tiver Jesus na sua vida, e muitas vezes vai ter que precisar até de uma terapia, um psicólogo. Tem gente que, por causa de palavras que foram ouvidas, gente, tem gente que precisa fazer terapia. E se for mulher, então, aí é que tem que tomar cuidado, porque pense num ser sensível, pense num ser vulnerável para essa questão de emoções, é a mulher. Eu lembro que uma vez na escola, na minha adolescência, eu ouvi algo de uma professora. Gente, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça, aquela palavra daquela professora. Eu lembro que todas as vezes que eu via ela, eu tinha uma raiva, um ódio dela tão grande. De verdade. Eu podia estar alegre, feliz e tal, mas na hora que eu olhava para aquela professora, eu lembrava das palavras que ela havia dito sobre mim. E aí eu tinha uma raiva. Eu tinha um ódio mesmo no meu coração. Porque ela falou algo que me feriu e que eu achei muito injusto. E aí o tempo foi passando, graças a Deus. Também conheci Jesus. E aí, com o tempo, eu fui curada. Mas a grande verdade é que palavras, elas ferem e podem ferir mais do que qualquer outra coisa. E o contrário também acontece. As palavras, quando elas ditas também de maneira correta, de uma maneira abençoadora, gente, é algo inacreditável. Quem aqui já não passou pelo dia mal, e aí você estava lá, cabisbaixo, desanimada, sem muito ânimo para prosseguir. De repente chega alguém e diz: e aí, minha irmã, como é que vai? E você: tô bem. Irmã, mas que moleza é essa? Que tristeza é essa? Não estou muito bem hoje. Não, bora mudar esse negócio. Vamos lá, vamos sair. Sabe aquela amiga que sempre te coloca para cima? Aquelas amigas abençoadas, cheias do fogo do reteté. Ela vê você e diz: minha irmã, vamos tomar um sorvete. Lava esse rosto, bota um batom. Vamos ali no espetinho, no churrasquinho. Vamos fazer alguma coisa, amiga. Vamos ali, best friend. Não, amiga, sai dessa deprê. E aí, de repente, você: mas eu não estou muito afim. Ela diz: não, mas você vai, vamos. Olha, Jesus tem um plano para a nossa vida. E começa a falar coisa para você. De repente, você estava tão murchinha. Aí você vai. Você vai se animando. Daqui a pouco, o teu semblante já até mudou. Você já está alegre, você está feliz. Daqui a pouco você está rindo sem nem perceber. Por causa de uma palavra de encorajamento. Por causa de uma palavra que te animou no momento em que mais você estava precisando. E eu lembro também. Lembro-me também de tantas palavras abençoadoras que eu já ouvi. Palavras que vieram, sabe, como assim um remédio ao meu coração. Palavras que mudaram tudo na minha vida, como que sabe assim, num passe de mágicas, que alguém chega e realmente faz aquele negócio, pilim, pam, e você muda instantaneamente. De repente, aquele sentimento de: eu não vou conseguir, eu não sou nada, eu não sou ninguém. De repente, aquilo muda dentro de você e você começa a dizer que você é capaz, que você vai conseguir. E eu lembro de palavras cruciais na minha vida, onde pessoas chegaram e falaram coisas tão simples para mim, tão simples. Um pastor, mas você é abençoada. E de repente eu estava naqueles dias ruins. Naqueles dias, sabe, que muita gente não sabe. Só você e Deus, o que você está passando.
Aí chega alguém, pastora, mas a senhora é tão abençoada. Olha, a mulher abençoada chegou. E aí você, eu sou abençoada? Seu cérebro, eu sou abençoada? Amém, irmã, obrigada. Eita, pastora, mas a senhora tá linda. Amei seu look. Aí você estava meio assim, aí você tinha saído de casa assim, eita, meu Deus, eita, roupa feia. Mas vai a primeira que eu vejo na frente, então. E aí chega alguém para te animar. O Espírito Santo usa a vida de pessoas para te despertar, para dizer, minha filha, ó, levanta a cabeça, vamos. Você é especial, você é maravilhosa, eu tenho um plano, eu tenho um propósito para cumprir na sua vida. Levanta a cabeça, sacode a poeira, siga em frente. Você é minha imagem e semelhança, você é um ser extraordinário. E aí, de repente, tudo muda. Aquilo que era um deserto, uma sequidão, sabe? Começa a se transformar em um jardim. E aí tudo muda dentro de você. O ambiente muda. A maneira de você se comportar muda. Então, as nossas palavras, elas vão influenciar a nossa vida e quem nós somos. Sabe, às vezes eu vejo muitas mulheres, infelizmente, sendo, parece que, as suas maiores inimigas. Eu costumo dizer assim, que às vezes eu não vou nem ter trabalho, porque ela mesma se destrói, tá? Nessa daí, não deixa ela com ela mesma, ela é melhor do que eu. Para se colocar para baixo, para se depreciar, para dizer o quanto que ela é ruim. Aí o diabo olha assim, não, deixa ela mesma acabar com ela. Entendeu? Porque tem mulher que ela já acorda, ela passa pelo espelho, aí ela já olha e diz assim, meu Deus, que baranga. Gente, mas eu engordei. Eita, essa barriga, olha o tamanho desse pote. E essa ruga que apareceu aqui, essa ruga nova. Ontem eu não estava com essa ruga, como é que essa ruga vai parar aqui na minha cara? E essas pernas mole. Gente, eu tenho que me cuidar, que coisa horrorosa. Aí você sai de frente do espelho. Alguém se familiarizando assim? Ou então você foi fazer alguma coisa, como essa pessoa que eu estava no telefone, e aí de repente as coisas não saíram conforme você imaginava, você, eita, mas também eu sou burra. Sou burra. Eita, minha filha, tá carente, né, de inteligência. Mas também tudo que tu vai fazer dá errado. E aí a mulher, ela mesma começa a se colocar para baixo, dizer que ela não é nada, que ela não é ninguém. Ela a se colocar no fundo do poço. E às vezes em que eu vejo, ou que eu ouço ali a vozinha do diabo, que às vezes ele vem para nos atentar, dizendo, você não é nada, você não é ninguém. Olha isso, olha aquilo outro, apontando meus erros, porque o Satanás, ele é acusador. Uma das coisas que o diabo mais gosta, gente, de fazer é nos acusar. É apontar para os nossos erros. E muitas vezes é até usar pessoas para poder falar dos nossos erros e das nossas falhas. Meu Deus, quantas vezes? Às vezes eu estava até animada, sabe? Eita, benção, eita, mas eu estou feliz. Aí chega alguém. Pois é, pastora, pois é, fulana falou isso de você. Aí, de repente, aquela mulher que estava animada lá, foi mesmo, foi. Fica, ai, meu Deus, será que eu sou isso mesmo? Ou sim. Aí eu já vou até pedir perdão por uma coisa que a outra falou, que muitas vezes não é nem verdade, não é nem daquela forma. Mas as palavras ruins, se você não vigiar, não tiver esse cuidado, ela realmente vai ter esse poder de te empurrar e de te colocar cada vez mais para baixo. Então, todas as vezes que o diabo vem e fala alguma coisa, eu me lembro de quem Deus diz quem eu sou. Que eu sou amada, que eu sou especial, que eu fui feita à imagem e semelhança de um Deus poderoso. Não é por causa de mim. É porque eu sou extraordinária, porque eu sou inteligente. Não, gente, é por causa dele na minha vida. E por causa do Senhor na minha vida, é que eu posso dizer que eu sou maravilhosa, eu sou especial, eu sou menina aos olhos de Deus. Deus tem um plano poderoso para a minha vida. Eu não sou ninguém, eu não sou qualquer coisa.
Eu sou filha de Deus, feita à imagem e semelhança de um Deus todo-poderoso. Então, qual tem que ser a nossa atitude? A nossa atitude tem que ser essa de se admirar. Uma vez eu vi uma pastora dizendo assim, olha, você sabe quando você tem distúrbio de imagem, distúrbio na sua identidade, quando alguém chega e elogia você. Claro que na hora eu fiz a autoavaliação, vou convidar você a fazer a sua agora, nesse momento. Ela diz que quando você tem um distúrbio de imagem, ou seja, quando você geralmente não gosta muito de você, você tem dificuldade até de aceitar um elogio, quando alguém chega para você e diz assim, nossa fulana, mas você é linda, que olhos lindos, que cabelo sedoso e maravilhoso, que roupa maravilhosa essa que tu está hoje. Aí você começa a arrumar desculpa para falar. Por que está bonita? Eita, roupa linda. Pois é, mulher, mas eu comprei lá no 20. Foi baratinha, R$10, 10. A blusa 10, a calça 10. Barata, mulher, passa lá, deve ser por isso. Aí a roupa bem... Aí você começa a dar uma desculpa assim, bem esfarrapadinha. Mas você não sabe dizer assim, obrigada! Eu também amei a roupa. Dificilmente a gente fala isso. Às vezes, quando a pessoa chega para elogiar teu cabelo, nossa, que cabelo lindo, menina, acho que foi hoje, eu elogiei, né, um aqui. Mas seu cabelo tá lindo, ela disse, pastor, e tá sujo. Não, tá sujo, ainda tá sujo, pastora. Aí a mulher, pô, mesmo assim tá lindo. Aí ela, obrigada. Tem outras que você fala assim, amiga, amei o teu tênis, amei tua sandália. Ela só olha assim, Amei, porque eu sou assim, espalhafatosa, né? Então, eu olho assim e digo, amei seu look. Deus, tu tá linda, arrasando. Não é, pastor? A gente é assim. Até para elogiar é exagerada. Aí tem gente, aí você vai todo empolgado, amei sua roupa, seu cabelo tá extraordinário. A pessoa... Eu digo, gente do céu, é difícil, é difícil. Então, a gente tem que aprender a se amar, a se valorizar, a conhecer quem a gente é e saber do nosso valor, de quanto que a gente é especial e de que não tem problema nenhum você se elogiar, gente. Porque já que a gente se alimenta das nossas palavras, então a gente tem que falar coisa boa mesmo ao nosso respeito. Quando você... Eu lembro que eu ensinei isso para as mulheres. Quando você... maravilhosa, você é demais, extraordinária. Deus tem um plano lindo para a sua vida. Se prepara, porque o Senhor tem algo poderoso para fazer através de você, minha irmã. Eita glória! Aplauda o Senhor por isso. Não é errado você se elogiar e você dizer, é errado quando isso sobe para a cabeça. Ao ponto de você achar que você é tão extraordinária que as outras não são nada. Porque tem mulher que elas são assim, né? Não é verdade? Elas são revestidas de uma soberba que para elas, é só elas lindas e maravilhosas. O resto, é bagaço. Que nem algumas dizem. Não é? Então, não é pecado você se elogiar, você se achar bonita, você gostar de você se amar, se elogiar de vez em quando. Claro também que você não vai estar andando na rua, eu sou linda, maravilhosa, perfeita, maravilhosa, especial. Não, mas claro que é assim que a gente tem que pensar ao nosso respeito. Amém? Essa foi uma das partes que eu mais amei, por isso que eu me estendi mais. Segunda atitude para vivermos uma vida abundante. Segunda, proteja seu coração. Olha para sua vizinha e diga, vizinha, controle sua língua e proteja seu coração. Pastora, proteger meu coração de quê? Do rancor, do ressentimento, das críticas. Tem um versículo bíblico que diz assim, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Nunca guarde rancor, ressentimentos no seu coração.
Uma vez eu ouvi uma frase que dizia simples, mas ela diz tudo sobre isso. Ela diz assim, gente, lixo se joga aonde? Lixo se joga no lixo. Aí eu pergunto para vocês, se do nosso coração depende toda a nossa vida, se é do nosso coração, através dele, que nós conseguimos então extrair alegria, felicidade, como é que nós vamos estar jogando nesse lugar tão precioso que a Bíblia diz que tem que ser totalmente protegido, porque dele depende toda a minha vida, como é que eu vou estar guardando coisa ruim dentro dele? Ai, fulano falou mal de mim, vou ficar com raiva dela. Ela me paga, aquela ali, ela me paga. Fulano fez uma coisa contra você. Eu odeio aquela mulher. Eu não consigo olhar nem na cara dela. Eu já vi mulher que, gente, não gosta da outra de graça, do nada. Só porque ela não gostou da cara da pessoa. Eu já ouvi mulher dizendo assim, quando eu não gosto, eu não olho nem na cara. Jesus amado, é problemática. Se você é assim, você é problemática. Ah, mas ela tem esse defeito, aquele outro, é desse jeito, ela é dessa forma, pastora, você não conhece a cobra. Pode ter defeito do jeito que for. Até porque, gente, tem alguém aqui perfeito? Sem erro, sem falha? Levante a mão, que aí, meu irmão, vamos orar por você, que você não é um ser humano, você é um anjo. Você está no lugar errado. Fazer igual Jesus. Olha, quem não tiver nenhum pecado, atira a primeira pedra. É isso, gente. Às vezes a gente está olhando para o erro da outra, porque a outra falou, porque a outra disse, mas lá um diazinho atrás você estava falando da outra. Aí quando é com você, se acha ruim, né? Assim? Quando é com a gente acha ruim. Agora para a gente, ó. Aquela ali, e aquela, a vida dela. Agora tocou no nome da Maria Margarida, da maravilhosa. Ninguém fala de mim. Aquilo que a gente não quer para a gente não quer para o outro também. É verdade ou não é? Então, não guarde rancor, ressentimentos. E as críticas, pastor? Meu Deus, mas é difícil lidar com crítica. É ou não é verdade? É. Porque, como eu falei para vocês, palavras machucam, palavras ferem. E, às vezes, ferem mais do que um tapa, mais do que uma agressão física. E é por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado. Mas a gente não pode guardar mágoa, ressentimento de absolutamente ninguém. Uma vez eu lembro que eu ouvi uma frase, acho que muitas aqui já conhecem, que é a mais pura verdade. Ele diz, olha... Ele falava sobre o perdão, mas cabe muito bem também para essa situação. Ele dizia, olha, não perdoar o outro é beber um veneno esperando que o outro morra. Porque quando a gente não se deixa ofender, ou quando a gente não perdoa, ou quando a gente não se deixa ofender, e quando a gente libera o perdão para o outro, a gente está fazendo um bem muito maior para a gente do que para outra pessoa, que tem que ser perdoada, que nos ofendeu, que nos criticou. Porque o que importa é aquilo que nós sentimos. É a vida que nós vamos levar. E eu pergunto, vale a pena você viver uma vida ressentida, ofendida, magoada com alguém por conta do que ela fez com você? Vale a pena você viver essa vida amargurada, triste, com raiva, com vontade até de matar alguém por causa de um sentimento ruim que surgiu no seu coração? Eu lembro que um tempo atrás o Senhor me ensinou a respeito de como eu deveria lidar com as críticas, com as calúnias, com as mentiras, com os falatórios. Porque a gente é líder, então a gente é muito visado. Às vezes as pessoas, elas querem mesmo saber da nossa vida e investiga. Quer saber se a gente é desse jeito mesmo ou não é. E nananã. Ainda bem que eu digo para vocês como é que eu sou, né? Pois é. E ela quer saber. E aí eu lembro que eu dizia para Deus, fulana falou uma coisa, eu não sou isso, e nananã, aquela coisa dele. E Deus dizia, e por que tu está aí sofrendo? Tu é isso? Não, não sou. Então pronto, para de chorar. É verdade. É verdade mesmo.
Deus, eu não sou isso não, né? Não. Então é verdade, é verdade. Às vezes a gente perde tanto tempo, sabe, nessas mágoas, e porque fulano falou algo, fulano, Beltrano disse aquilo e taranã. Gente, a gente quer ser feliz ou não quer? Quem quer ser feliz, ter essa vida abundante? Diga amém. Diga eu quero viver essa vida abundante. Então, se você quer viver essa vida abundante, feliz, manda embora, joga fora o lixo. Deixa o lixo no lixo. Isso significa dizer que às vezes a gente ainda não vai sentir? Não, porque a gente é ser humano. Pega aí em você. Faça assim, dê um beliscãozinho em você assim, ó. Pega aí na sua irmã, faça assim, ó, na sua irmã, faça. Nós somos tudo mulher, a gente pode pegar uma na outra assim, ó. Irmã, você está sentindo? Pergunta para ela aí, você está sentindo? Porque a gente é feito de carne e osso. Deus nos criou com sentimentos e emoções. Agora, eu aprendi uma coisa na minha vida. Sou eu que decido o que eu vou fazer com esses sentimentos. A pessoa pode me magoar. A pessoa pode me criticar, falar mal de mim, dizer coisas que eu sei que não são verdadeiras ao meu respeito? Pode. Eu vou ouvir? Vou. Mas eu é que vou decidir o que eu vou fazer com isso. Se eu vou deixar que essas mágoas, que esses ressentimentos criem raízes dentro do meu coração e viva por isso. Tem mulher que vive uma vida amargurada pelo resto da vida dela. Por causa da outra que fez algo contra ela, porque ela fez isso, aquela outra fez aquilo, disse o que não deveria. E aí você nunca mais olha na cara dessa pessoa. A palavra de Deus diz: perdoem uns aos outros, para que vocês sejam perdoados. Então a Bíblia diz que se você perdoa o seu irmão, naturalmente você vai ser perdoado por Deus. Agora, se você não perdoa o seu irmão, você não vai ser perdoado por Deus. E aí às vezes a gente pode até pensar, mas como assim, né? Quem que eu sou para não perdoar? Se Deus, que é um Deus perfeito, nunca errou, nunca falhou, sendo Ele todo soberano, como que Deus pode olhar para nós, meros mortais, cheios de tantos defeitos, tantas falhas? Como que o Senhor nos perdoa e como que a gente não vai perdoar o nosso próximo, que é semelhante a nós? Que se a gente olhar para a nossa vida, a gente vai ver também tantos defeitos e tantas falhas e tantas coisas que precisam ser ajustadas. Então, tome cuidado com a ofensa. A gente não pode andar segundo a carne. Porque a Bíblia diz que se nós andarmos segundo a carne, nós morreremos. E é por isso que nós não podemos guardar esses sentimentos ruins dentro do nosso coração. Nós vamos até senti-los, mas o momento em que nós sentirmos rapidamente, e eu vou dizer isso para vocês, o mais rápido possível, mande-se embora. Sabe uma das coisas preciosas que o Senhor me ensinou sobre emoções e sentimentos? É que eu tenho um total direito de senti-los. Por quê? Não tem como eu fugir. Não tem como eu fugir, às vezes, da tristeza. Não tem como eu fugir, às vezes, da decepção. Não tem como eu fugir, às vezes, da frustração. Como que, às vezes, alguém vai me causar um mal, e dependendo desse mal, que pode ser muito grave, como que eu vou ficar, já te perdoo, vem aqui, te amo. Não. Às vezes, leva-se um tempo para a ferida ser sarada, para ela ser cicatrizada. E o Senhor uma vez disse para mim, quando você se sentir assim, sinta. Mas, o mais rápido possível, faça de tudo para essa ferida cicatrizar. Porque se você não fizer isso, você pode morrer. Esse sentimento ruim, ele pode se agravar. E isso vai começar a prejudicar a sua vida e pode prejudicar todas as áreas da sua vida. Então, sinta o que tiver para sentir. Mas, depois de um certo tempo, você precisa fazer algo para você se recuperar disso. Porque se você não se recuperar, isso pode acabar com a sua vida. Terceira atitude. Cultive relacionamentos. Agora eu vou ser mais rápida. Tenha amigas.
Tenha pessoas a quem você pode recorrer para você abrir seu coração, para você conversar. Ontem nós estávamos numa reunião de liderança de mulheres. E a gente estava lá comendo e tal, compartilhando umas com as outras o que Deus tem feito na nossa vida. Gente, foi tão poderoso, sobrenatural. Eu lembro que eu olhei para elas e eu parei assim a reunião, estava todo mundo conversando, aquele monte de mulher conversando. E aí eu lembro que eu parei e disse para elas assim, gente, que coisa especial que está acontecendo aqui nessa noite. Aí elas, e o que é, pastor? Eu digo, gente, como é bom poder estar aqui com vocês, conversando, falando sobre Jesus, compartilhando algumas coisas que Deus tem feito na nossa vida. Que momento especial, como a unidade, ela é poderosa, ela atrai bênçãos, como ela nos causa bem. Olha, não viva uma vida isolada. Nunca se isole. A Bíblia diz que quem se isola busca seus próprios interesses. Ela tem interesses egoístas e ela se levanta contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, não é sábio querer viver só. Eu lembro que eu tive uma amiga que ela gostava de dizer assim, olha, Kelene, cuidado, porque ninguém é amigo de ninguém. Ninguém é amigo de ninguém. E aquilo ficava na minha cabeça e eu dizia assim, meu Deus, mas apesar de eu saber que nós podemos errar um contra o outro, mas, meu Deus, mas essa frase não me soa bem. Porque apesar da gente saber que a gente tem erros e falhas e que a gente pode decepcionar uns aos outros, né? Mas eu digo, meu Deus, mas existe coisas boas também no relacionamento. Afinal de contas, a Bíblia diz que Deus olhou para Adão e disse, não é bom que ele esteja... Não é bom que ele esteja... Não é bom que ele esteja só. Então não é bom você viver essa vida sozinha, isolada, sabe? Olha, a depressão, uma das características dela, para você ver como isso não é de Deus, é isolar a pessoa. E a pessoa ela vai se isolando cada vez mais. A partir dali começam os pensamentos intrusivos. E começa-se então a pior fase da depressão, que é a vontade de se matar. Então, quando você estiver passando pelo dia mal, pelas dificuldades, quando você perceber que você não está muito bem, liga para aquela pessoa que você sabe que pode te ajudar. Liga para aquela sua amiga e diga, amiga, ora pela minha vida hoje, eu estou precisando. Olha, hoje eu não estou bem. Vocês sabiam que tem muita gente hoje morrendo mesmo. Tem muita gente doente, porque não tem um amigo para recorrer, não tem alguém para compartilhar das suas dores, dos seus desafios. É alguém que ela sabe, ela se trancou e ela não fala nada com absolutamente ninguém. Ela não tem alguém para conversar. Ela não tem alguém, sabe, para sorrir, para brincar. Ontem a gente conversando umas com as outras, eu disse assim, gente, vocês sabiam que tem gente que não tem ninguém para sentar numa mesa assim e fazer isso que a gente está fazendo? Ela não tem ninguém para sentar numa mesa com ela para conversar com ela. Ela não tem ninguém que ela possa ligar e dizer, ora pela minha vida. Ela não tem ninguém que se ela pensar assim, hoje eu quero ir para tal lugar. Mas deixa eu ver se tem alguém. Às vezes não tem ninguém. E eu lembrei de uma frase de um pastor que eu ouvi esses dias, falando sobre isso, sobre tempo, sobre a importância da presença, do tempo de qualidade que a gente precisa ter uns com os outros e que cada vez mais isso tem se tornado algo tão escasso. E ele dizia assim, gente, por incrível que pareça, as coisas mais importantes hoje não é o dinheiro, não são os carros que a gente tem na garagem, não é os sonhos e projetos. O que está sendo a coisa mais preciosa hoje da nossa vida é o tempo. É o tempo. A gente não tem mais tempo para quase nada, ou pelo menos para as essenciais, para as mais importantes. Às vezes a gente tem tempo para trabalhar, a gente tem tempo para fazer isso, tem tempo para correr atrás daquilo outro, mas o tempo para se ter, e quando eu falo tempo, eu falo de presença, eu falo de momento de qualidade com as pessoas que a gente ama. E ele disse, por incrível que pareça, é o bem mais valioso hoje na humanidade, se chama presença.
pessoas que a gente possa contar, pessoas com que a gente pode olhar nos olhos e conversar, e abrir o coração e dizer, olha, eu não estou bem, me ajuda. Eu lembrei de um versículo bíblico que diz assim, que melhor é serem dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Mas ai daquele que cai e que não tem quem o ajude a levantar-se. E eu fiquei, meu Deus, quantas pessoas hoje não têm esse apoio, essa ajuda, essa mão estendida para, no momento que ela está passando ali por momentos tão difíceis, tão desafiadores, para tirar ela ali do chão e dizer, amiga, vamos lá, sai desse lugar, sai desse fundo desse poço. Deus tem algo para a tua vida, não faz isso contigo, vamos lá, continua. Ah, mas está difícil, mas Deus vai fazer alguma coisa por você. Meu Deus. Não sabíamos que em pleno século 21, apesar de nós já termos conquistado tanta coisa, o ser humano já ter avançado tanto, a sociedade hoje ter tanta coisa de maneira tão fácil. Hoje todo mundo tem um aparelho, sabe, mais moderno do ano, e a gente tem tanta coisa para nos ajudar, tanta coisa para facilitar a nossa vida, para fazer com que a gente tenha mais tempo para as coisas. Mas ao mesmo tempo, parece que as essenciais, para as mais importantes, a gente não tem tido tanto tempo assim. Para cultivar aquele relacionamento, para fazer amizade, para estar com as pessoas que a gente ama. E a palavra de Deus diz que a gente precisa aproveitar o tempo com sabedoria. Aproveitar o tempo com sabedoria, gastar tempo com quem a gente ama, passar tempo de qualidade. E nós, mulheres, hoje vivemos nesse ritmo tão frenético do século 21, trabalhando, e trabalha dentro, trabalha fora. A gente conquistou tanta coisa, mas ao mesmo tempo perdeu outras tão preciosas. Conquistamos um lugar na sociedade, hoje temos nossa formação, trabalhamos, ganhamos o nosso próprio dinheiro. Chegamos então ao nosso grande sonho, a independência financeira. Mas ao mesmo tempo perdemos coisas tão preciosas. Às vezes aquele tempo de você estar olho no olho com seu filho. Aqueles momentos da maternidade que se você não viver vai passar tão rápido. E eu tenho dito para Deus, Senhor, me ajuda. Abre meus olhos para que eu possa ver o que realmente é importante. E eu possa me dedicar a isso. Quarta atitude, no nome de Jesus. Eu já até falei, aproveite tempo com sua família. Efésios 5,15 diz assim, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. E para finalizar, e eu posso dizer que essa é a atitude mais importante de todas, tenha tempo com Deus. Tenha tempo com o Senhor. Essa foi a última, mas é a mais importante de todas. Separe o seu tempo com Deus. Olha, pode fazer chuva, pode fazer sol, pode acontecer o que for, mas tenha o seu tempo com o Senhor. Separe um tempo para você ler a Bíblia, para você orar, para você buscar direcionamento, orientação da parte de Deus. Vocês sabiam que muitas vezes a gente está vivendo dias difíceis, tão cheio de tantos conflitos. Às vezes a gente enfrenta tanta dificuldade na vida, sabe por quê? Por falta de sabedoria da parte de Deus. Esses dias o Senhor tem falado para mim, minha filha, se você quer viver tudo aquilo que eu tenho para você, você precisa me conhecer. Você precisa gastar cada vez mais tempo comigo, porque o segredo, gente, está aqui. Em algo tão simples de ser feito e ao mesmo tempo tão difícil de ser cumprido. Leia a sua Bíblia. Às vezes a gente tem tempo para tanta coisa, às vezes a gente tem tempo para trabalhar, cuidar da casa, do marido, dos filhos, mas a gente negligencia o mais importante, que é a nossa leitura bíblica.
que é o buscar a Deus. E eu amo a palavra do Senhor quando ela diz que se nós buscarmos a Deus de todo o coração, com toda a nossa alma, então nós iremos encontrá-lo. A gente não pode só querer buscar a Deus, a gente tem que buscar a Deus da maneira certa. E é buscar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Foi por isso que eu quis começar o culto aqui orando. Orando, intercedendo pela nossa vida, porque às vezes parece assim, eu não sei você, mas esses dias me veio essa sensação, apesar de eu ler, de eu orar constantemente ali, buscar o Senhor, mas me veio uma sensação de que eu precisava buscar mais a Deus. Eu precisava me debruçar aos pés do Senhor, eu precisava orar mais. Eu precisava me colocar mais diante dEle, emprestar mais os meus ouvidos a Ele, porque a gente é pressionado por todos os lados, de todas as formas, de todas as maneiras. Se você for parar para pensar, meu Deus, o mundo tem nos cercado de uma maneira tão violenta, que se a gente realmente não estiver até mais intensos em Deus, e é por isso que eu acredito que o Senhor tem me falado sobre intensidade, de que eu preciso ser mais intensa, porque eu acredito que é como a palavra do Senhor fala, à medida com que os dias vão se tornando cada vez piores, mas eu preciso estar me santificando, porque a minha vida espiritual, ela depende disso, a minha salvação, ela depende disso, e cada vez mais, se nós não estivermos com as nossas raízes bem profundas, gente, a gente vai se perder, a gente vai ser enganado, a gente vai ser enganada. Quantas vezes eu vejo pessoas fazendo coisas, meu Deus, que está na cara de que aquilo ali vai dar errado, de que aquilo ali não vai dar certo, de que aquilo ali não é o plano de Deus para ela, que se ela continuar fazendo aquilo, não tem como ela colher o que é bom. E às vezes a gente olha, meu Deus, mas está tão na cara, mas a pessoa não tem discernimento de Deus. Ela não tem estrutura na palavra. Ela não tem construído a vida dela sobre a rocha. Através da oração, da leitura bíblica, do vir para a igreja, do se congregar. E por isso, muitas vezes, a gente fica perdida. A gente não sabe o que fazer, ou então decide pelo errado, decide por aquilo que não era para ser decidido. E Deus sempre tem me dito, quando você anda baseada na palavra, você não anda perdida. Você sabe qual o caminho você deve trilhar. Você sabe o que você tem que fazer. Você não fica igual uma barata tonta. Ah, meu Deus, para onde eu vou? O que eu faço? Qual a decisão que eu vou tomar? Não. Por isso que a palavra de Deus diz, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E é por isso que às vezes a gente tem vivido uma vida tão aquém, tão além daquilo que o Senhor tem planejado para nós, porque não conhecemos a Deus, não conhecemos a verdade. Por isso muitas vezes nos falta sabedoria e discernimento na hora das nossas tomadas de decisões. Agimos de maneira errada, pensamos de maneira errada, fazemos o que é errado. Às vezes você olha alguém fazendo coisas assim, meu Deus, que você olha e diz, meu Deus, como a pessoa não consegue ver? Mas a ignorância espiritual nos deixa cegos. Eu sempre costumo dizer, quanto menos de Deus você sabe, quanto menos da palavra você sabe, mais cego você é. Menos sabedoria você tem na hora de você tomar as suas decisões e mais difícil será a nossa vida. É por isso que se nós queremos ter uma vida abundante, se nós queremos decidir pelo que é certo, se nós queremos ter sabedoria e decidir pelo que é certo e não fazer o que é errado, nós devemos passar tempo com Deus, e se nós passarmos tempo com Deus, nós vamos viver essa vida que o Senhor tem para nós. Amém, mulheres? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Vamos colocar de pé nessa noite. Amém. Quantas foram abençoadas nesse lugar? Glória a Deus.
Queridas, depois eu vou estar até colocando no grupo só as 5 atitudes que nós devemos praticar para termos essa vida abundante, para que você guarde no seu coração e você então possa viver por isso. Olha, eu posso dizer para vocês que se vocês praticarem essas 5 atitudes, você pode ter certeza absoluta, você vai viver uma vida plena. As dificuldades vão vir, não é que as dificuldades não vão mais acontecer. Não é que as tempestades não vão mais vir, mas é que nós vamos conseguir ter firmeza, nós vamos conseguir permanecer de pé quando elas vierem. Amém, mulheres? Coloque uma das suas mãos no seu coração. Amém. Glória a Deus. Pai, nessa noite eu quero te agradecer. Te agradecer pela palavra que foi liberada aos nossos corações, por tudo que o Senhor nos ensinou nessa noite. Como a tua palavra é poderosa e como ela é capaz de mudar toda a nossa vida, toda a nossa perspectiva de vida. Espírito Santo, eu te agradeço, porque conhecendo a tua palavra eu posso ver que verdadeiramente sem ela nós não somos nada. Sem ela, Senhor, nós vamos só decidir pelo que é errado, nós vamos viver uma vida inclinada, Senhor, para a carne, então colheremos aquilo que o Senhor não tem planejado para nós. Obrigado por ser esse Deus tão maravilhoso, que faz questão de nos apontar o caminho, de nos mostrar o que é certo, o que é errado, de nos revelar, Senhor, qual decisão nós devemos tomar e o que é o melhor para as nossas vidas. Eu quero orar pela vida de cada uma dessas mulheres, que as palavras que foram liberadas nessa noite sejam como sementes poderosas no coração de cada uma. Que essas palavras possam germinar e produzir frutos. Que elas não venham se esquecer, meu Deus, desses ensinamentos tão preciosos que o Senhor liberou para nós nessa noite. Abençoa-nos mais uma vez. Amém e glória a Deus. Aplauda o Senhor no seu lugar. Aleluia. E claro que eu não poderia deixar de perguntar se existe alguma mulher aqui nessa noite que decidiu aí no seu coração de entregar a sua vida para Jesus. Você que hoje está aqui nesse lugar e diz, pastor, eu preciso